Olá, bom dia, graças e paz. Eu sou o pastor Biratã Rodrigues e eu vou refazer uma videoaula aqui sobre o período interbíblico, tá bom? É a aula número 1 que eu postei ontem, vou repostar daqui a pouco essa aula com correções porque o vídeo travou. Isso aí, essa aula é dedicada a alguns alunos, tá, que estão fazendo comigo bibliografia, panorâmica bíblico, também introdução bíblica. Então a gente, nesse período de tempo aí, que os estudiosos concordam com 400 anos, o que aconteceu e que a história trouxe para nós? Não foi só virar uma página e recomeçar. Não é 4 páginas em branco da Bíblia, no meio dos dois testamentos, e a história se reinicia. Não, 400 anos acontece muita coisa, queridos. Então a gente conclui como um bônus extra essa matéria de panorama bíblico, de introdução bíblica, tá bom? Então vem comigo. Pois bem, você vai viver isso na história, tá? Eu já te disse aqui que há uma concordância com esses 400 anos, tá? Em que por volta do ano 430 você tem Malaquias, surge Malaquias como um dos últimos profetas canônicos, né? E aí a partir disso vem o início do Novo Testamento, tá? Já no primeiro século depois de Cristo, com os eventos ligados ali a João Batista, aquela história dele já no deserto, enfim. Então, como a gente não tem evidências bíblicas dos registros de textos inspirados, né? De textos inspirados, é importante se dizer isso, nesse intervalo de tempo, tá? Isso não quer dizer que nada tenha acontecido. Muita coisa aconteceu nesse período e elas foram importantíssimas para moldar o cenário cultural, social, político, religioso também, tá? Que antecederam o nascimento de Jesus, tá certo? Então, quando a gente pensa em período interbíblico, né, esse período interbíblico também ele é identificado com outros nomes, por exemplo, o período do silêncio profético, né, ou do silêncio de Deus, Deus não fala e nenhum profeta ouve, né? E isso foi chamado desta maneira, identificado dessa maneira, porque segundo a tradição judaico-cristã, durante esse longo tempo não houve profeta canônico, dizendo mais uma vez que tivessem credibilidade na inspiração de suas falas, no contexto da nação de Israel. Ou seja, não surgiram novos livros também que fizessem parte dessa historicidade canônica. Então, silêncio, mas também é conhecido também como período intertestamentário, ou seja, é um termo mais técnico, ligado à academia, ligado à teologia, né? Então, entre os testamentos, tá? É o período conhecido também como período dos Macabeus, né? Então, bota foco ali na revolta dos Macabeus contra os Seleucidas, a gente vai falar daqui a pouco isso, né? E principalmente por conta da revolta. Isso se dá no ano 67 ao ano 160 a.C., tá? E depois isso também é conhecido como o período do Segundo Templo, né? Embora pouco se fale disso, mas refere-se ao período da existência do Segundo Templo de Jerusalém, desde a sua reconstrução após o cativeiro babilônico, isso a partir de 516 a.C., até a sua destruição pelos romanos no ano 70. Então, é isso aí. Tecnicamente, esse período interbíblico vai abranger essas fases e tantas outras, tá? Eu queria te falar dos cenários, nessa primeira aula que eu estou refazendo aqui, então eu queria tratar com você dos cenários. O primeiro cenário que eu quero falar com você é o cenário político desses 4 séculos, né? A Palestina, como se encontra? Bem, ela ficou sob o domínio de diversos impérios, tá? Diversos reinos, diversas nações,
elas se tornam agora dominantes sobre o território da Palestina. E o primeiro caso que a gente vê, já é uma recapitulação histórica, é o caso da Pérsia, né? O domínio persa. Isso se dá do ano 539 ao ano 331, tá? E os judeus, a partir disso, eles receberam a permissão, o direito de retornarem do exílio babilônico. Você lembra lá de Nabucodonosor, né? Passando aquele rolo compressor e levando todos ao cativeiro. Então, se agora com Ciro da Pérsia, isso aí vai sendo desfeito, aqueles 70 anos de cativeiro chegam ao fim, então o exílio chega ao fim, e aí os judeus vão sendo gradativamente liberados para reconstruir a sua identidade nacional a partir do templo, tá? E é claro que eles têm uma autonomia, mas essa autonomia ela tem sempre a supervisão da Pérsia. Já do período que vai do ano 331 até o ano 167, queridos, não é virar uma página e chegou. Muita coisa acontece nessa janela de tempo também. Tem o surgimento de Alexandre o Grande, né? Ou seja, com Alexandre o Grande se estabelece a cultura grega, se instala o helenismo e ele se espalha, por todo o mundo mediterrâneo também, né? Então todas as culturas daquela região acabam sendo afetadas pelo helenismo, por essa cultura grega a partir de Alexandre o Grande, tá? Após a morte de Alexandre o Grande, o território, o seu domínio, né? Toda a expansão do seu reino acaba sendo dividida entre os seus 4 principais generais, né? Em que pelo menos dois deles, têm uma relevância muito grande sobre aquilo que acontece na região da Palestina, tá? Os Ptolomeus, que dominam a área do Egito, e os Seleucidas, que dominam a região da Síria, né? E eles brigam pelo controle da Palestina, porque a Palestina está exatamente no meio dessas potências agora que têm governo. E isso se torna, então, um fator essencial de disputas sobre o território, mas de interferência na vida ativa da Palestina em todos os sentidos, né? Então você começa a perceber que os Seleucidas, especialmente a partir de Antíoco IV, Epifânio, então veja o seguinte, o que acontece é que eles impõem, né? Eles trabalham na imposição de uma cultura religiosa de cunho grego sobre os judeus, e isso não é aceito. E é a partir daí que se estabelece uma grande revolta por ali, mas isso você vai já entender melhor a partir do vídeo que se segue, que já está gravado lá, né? Em que a gente vai tratar um pouquinho da morte prematura de Alexandre o Grande, tá? Com 33 anos, né? Ele que nasce na região da Macedônia e acaba morrendo na Babilônia, tá? Durante, acredita-se que uma refeição, e daí para lá tem uma série de disfunções no seu organismo, adoece, não resiste à enfermidade, e aí o seu reino vai ser dividido, mas isso você vai encontrar daqui a pouco nos próximos vídeos. Então eu espero que agora dê tudo certo, Deus abençoe. Repetindo para você, eu sou o pastor Biratã Rodrigues, professor Biratã Rodrigues, né? E isso é uma colaboração com os nossos alunos de introdução bíblica, de panorâmica bíblico, de bibliologia. Deus abençoe, grande abraço, queridos.